Pai, eu queria que você falasse um pouco hoje sobre aquela aplicação que você fez das 4 causas do Aristóteles. Tá. Vou primeiro localizar aqui. Ah, por que que eu me preocupei com isso? Porque uma das coisas que eu tenho insistido, e você, como minha parceira de diálogo, percebe isso, é essa exigência que eu faço do rigor da linguagem. Que a linguagem não crie paradoxos, que não confunda níveis lógicos, que não misture alhos com bugalhos, etc. e tal, que começa com aquela frase que eu te falei hoje do Korzybski, o nome não é a coisa. A palavra gata não arranha e assim por diante. Então, na psicologia, há declarações da psicologia que sempre me pareceram verdadeiras e incompatíveis, não é? E essas declarações verdadeiras e incompatíveis sempre me remeteram a essa questão dos níveis lógicos, até que um dia eu estava. O que você quer dizer com verdadeiras e incompatíveis? Por exemplo, eu estou falando isso porque você me perguntou. Isso é verdadeiro. Eu estou falando isso porque eu quero. Isso também é verdadeiro. Mas para você articular essas duas declarações, você tem que ter dois pontos de vista que são diferentes. E quando você faz uma coisa dessa numa descrição científica, numa explicação científica, você cria um problema sério. E o Aristóteles, ele falava. Bom, então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar isso do ponto de vista lógico, claro, comecei não pelo Aristóteles, eu não comecei meu estudo. O Aristóteles não é a primeira leitura minha. Nessa área, minha primeira leitura são o Bertrand Russell Whitehead, o Princípio é Matemática, Bateson? o Bateson. O Bateson me chamou a atenção, mas a primeira leitura, na verdade, é a teoria dos conjuntos. Né? A teoria dos conjuntos sempre foi para mim uma forma clara de mostrar isso aqui não está nisso aqui, isso aqui não é isso aqui, né? Esse nome não é essa coisa, né? E assim Isso, por inclusive, diante. está no livro do Bateson também, né? O nome não é a coisa, lembra uma coisa assim? Mas o Bateson puxa isso do Alfred Korzybski, um livro chamado Ciência e Sanidade, que eu li também, que é muito, muito importante, mas que pode ser resumido nessa descrição. O mapa não é o território. Tá legal? Que para mim é uma coisa muito óbvia. Não é? O mapa não é o território. Só voltar um minuto aqui no velho e maravilhoso Jorge Luiz Borges, né? A cidade dos geógrafos. Aquela cidade tinha geógrafos tão minuciosos e tão competentes que eles começaram a fazer mapas tão perfeitos que as pessoas lá abandonaram as cidades e foram morar nos mapas. A gente está vivendo isso, né, filho? As pessoas estão vivendo no mapa, estão lambendo o cardápio achando que tem proteína, tá legal? Esse meio de comunicação do telefone é um exemplo disso. É um mapa, velho. Tá legal? Não é o real. O real sou eu aqui falando com você. Se alguém chegar perto de mim, talvez sinta meu mau hálito. Tá legal? Você não tem mau hálito no telefone. Até agora, né? Obviamente, daqui a pouco vai aparecer um telefone com bafo também. Mas voltando, e aí me chamou muito a atenção essa questão e eu estava um dia pensando na minha cabeça sobre a questão da resposta à pergunta por quê. E eu estava pensando isso na clínica. Porque o cliente fala, mas por que eu fiz isso? E eu falava, tem 3 respostas. Vou dar um exemplo aqui. Eu pego a bolinha e deixo a bolinha cair. Por que a bolinha caiu? Uma resposta é a resposta da força da gravidade, porque os corpos se atraem na proporção direta às suas massas inversas do quadrado das distâncias. Uma outra resposta é porque o Ari está tentando dar um exemplo que ele vai usar para destrinchar uma coisa que ele pensa sobre o discurso científico. Essa resposta não é igual à primeira. A primeira está falando sobre corpos e distâncias. A segunda está falando sobre o Ari, que é um agente, uma pessoa com intenções que está tentando realizar uma determinada intenção no mundo. Não é? Por que a bolinha caiu? Porque o Ari abriu os dedos. Essa é uma outra resposta. E eu estava preso nessas 3 respostas. Aí eu estava conversando com um professor, amigo meu,
Padre Afonso, um gênio, cara, realmente um gênio. E ele falou para mim, pô, mas isso é o Aristóteles. Eu falei, é. Ele falou, é. Eu falei, aonde? Ele falou, as 4 causas. Aí eu lembrei das 4 causas da aula de filosofia, né? O Aristóteles falava, dava o exemplo. Aí eu pedi para o Frei Afonso a obra do Aristóteles e fui ler o Aristóteles no original lá. Não no original grego, porque eu não sei grego. Na tradução. Mas na tradução boa. O Frei Afonso é um intelectual de primeira. E o Aristóteles dizia o seguinte, então eu vou primeiro apresentar a ideia do Aristóteles. Quando você pergunta por que de uma coisa, você tem 4 respostas possíveis. Por que a estátua de Apolo? Qual é a causa da estátua de Apolo? Ele falava a teoria das 4 causas. Eu estou usando a pergunta por quê para falar sobre isso. A primeira causa é a substância da qual a estátua é feita. Essa é feita de granito, aquela é de mármore, aquela é de pedra-sabão. Se não houver a substância, a estátua não existe. O Aristóteles falava matéria. Eu acho que chamar a substância de matéria gera um desvio na percepção na direção do materialismo. Isso é um problema de tradução? Não sei, esses dias eu estava vendo uma aula do Zé Monir na CIF, eu acho. Nasser. E ele estava falando que no grego é matéria. Eu estava assistindo essa mesma aula. Hã? Eu estava assistindo essa mesma aula. Essa mesma aula, sobre as 4 causas da Metafísica do Aristóteles? A metafísica do Aristóteles. Desculpa, essa está no livro dele da metafísica, se eu não me engano. E eu fui assistir essa aula justamente porque eu falei, será que eu estou entendendo direito Aristóteles, né? Então ele falava, a substância, eu não chamo de matéria, eu chamo de substância, porque eu acho que há substâncias que não são materiais. Ok? O número, por exemplo, é uma substância imaterial. Ele é uma substância porque ele se comporta de uma maneira específica. Por exemplo, a raiz quadrada de -1 é um número que se comporta como um número, mas ele não resulta de nenhuma outra coisa a não ser da regra, da constituição dos números. Não vou entrar profundamente nisso, mas ele tem uma substância porque ele faz efeito, ele resolve equações. Você podia sim explicar isso, a parte do número, porque ficou mais claro quando você explicou para mim na lousa. Tá. Veja bem, quando você pensa no número, a ideia é a seguinte, o número não é o número é um objeto. O número 1 é diferente do número 2, então ele é um objeto, você consegue distinguir o 1 do 2. Mas ele não existe no mundo. No mundo o que existem são quantidades. Ou seja, você usa o número como resultado de uma contagem. 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas. Mas quando você fala o número 3, você está se referindo a que realidade? Pode ser 3 laranjas, 3 cadeiras, 3 abacaxi, 3 nave espacial, 3 luas do planeta Saturno e assim por diante. E quando você tenta entender o que é o número, você vai examinar a propriedade do número como objeto. Tem um livro do David Berlinski, que é a aritmética absolutamente fundamental, acho que é isso, que é genial, porque ele faz exatamente isso. Ele fala, tá bom, como é que a matemática descobriu o número? Porque ele defende, eu também defendo, que o número não é inventado, o número é descoberto, ele tem uma existência própria, numa determinada, aquela coisa platônica, no mundo das ideias e tal, né? Como é que você sabe que o número 0 é um número? Porque se você tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, se você soma 1 a 1, você gira 2, se você soma mais 1, você gera o 3. E se você pode somar, você tem que ser capaz de subtrair também. E se você subtrai, você chega no número 0, porque 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1 e assim por diante. Então, quando você chega nesses números, você começa a perceber que os números têm uma propriedade, que ela é intrínseca a eles. E você pode mudar para Marte, você pode mudar para Tau 7, para a galáxia de Andrômeda, que os números serão os mesmos, não é? Plotino, que foi um mestre que Santo Agostinho seguiu, e que traduziu Platão, que trouxe Platão, ele falava assim, escutem o que diz o santo. 2 mais 2 é 4 em qualquer universo possível. E isso dá ao número uma realidade não material. Por isso que eu uso a palavra substância no lugar de número. Mas vou saindo da digressão e voltando para Aristóteles.
Então você tem a primeira. Então você pensa a estátua de Apolo. Qual é a causa material ou causa substancial, como eu prefiro? É a substância da qual a estátua é feita. Se ela não existir, a estátua não existe. Então ela é causa da existência da estátua. Qual é a segunda causa? É a forma, é a estátua do Apolo, não é a estátua da Ártemis ou de Ares ou da Deméter. Tá legal? Qual é. Ele chamava a primeira causa de causa substancial. A segunda causa ele chamava de causa formal. Por que formal? Porque ela é uma forma. Ok? E depois ele chamava de causa final, que é qual é a causa da estátua? Por que a estátua foi feita? Para que ela é feita? Que é a causa final, a finalidade da estátua. A finalidade da estátua é louvar ao Deus, e não vilipendiá-lo ou denegri-lo, e assim por diante. E, finalmente, qual é a causa eficiente? É o escultor com o seu martelo, seu cinzel e sua marretinha, ok? Por que isso para mim era importante na clínica, e na clínica sempre foi importante? Porque o cliente, por que eu roo unha? Eu roo unha porque eu sou ansioso, eu roo unha porque quando eu era criança pequena lá em Barbacena, minha mãe, não sei o que lá, não sei das quantas, eu roo unha para me acalmar, ou eu roo unha como resultado de um automatismo que me permite retomar o estado corporal. São perguntas diferentes. E as perguntas, na psicologia, sempre geraram essa discussão. Ah, mas você não... Eu lembro de uma amiga minha, queridíssima, que uma vez ela falou, esse negócio de comportamentalismo que você fala, isso é superficial. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você não sabe qual é a causa profunda. Por exemplo, eu sei exatamente por que eu fumo. Eu falei, e você parou de fumar? Ela falou, não. Eu falei, eu parei. Ela começou a rir e falou, deixa de ser. Minha querida, mulher muito inteligente, uma psicóloga de alto calibre. Mas ela começou a rir, a gente estava tomando cerveja, estava eu, ela, o Coraúcio, o Tana, lá naquele posto que tem no sítio posto lá. E ela começou a rir e falar, você não tem jeito de amarrar você, de apertar você, né? Porque, na verdade, quando você quer parar de roer unha, as duas primeiras respostas, eu roo unha porque eu estou tentando me acalmar, elas geram para você um problema importante de como você para. Mas se você quer parar de roer unha de forma eficiente, por exemplo, o melhor método que eu conheço para parar de roer unha é pôr alguma coisa na ponta do dedo. Por exemplo, um pedaço de... Sabe essas luvas de cirurgião? Você corta as pontas dos dedos e põe a luva, a ponta do dedo na luva. Na hora que o cara vai roer, ele morde uma borracha e aquilo desliga o automatismo e ele fala, peraí, porque quando você vai roer unha é que nem coçar, você não presta atenção. Você faz aquilo sem perceber, é um hábito. Mas, antigamente, tinha um outro truque também, que era pôr pimenta embaixo da unha. Funciona? Funciona. Se você quer parar, funciona. Se você não quer parar, obviamente que não funciona. Tá legal? Então tem uma causa aí que é eu quero parar, e tem uma causa que é como eu faço para parar. Então, o que me parecia era que a causa eficiente, o escultor com o seu pincel, é o principal problema, é a principal questão que se coloca quando você quer mudar o que você está fazendo, pensando, sentindo, tá certo? É como eu mudo, não é por que eu sou assim, é como eu mudo. Então eu comecei daí. E com esse processo eu me dei conta de que a psicologia tem um monte de confusões e debates, alguns deles, por exemplo, esse entre eu e minha amiga. Outro dia alguém falou para mim, mas você não é psicanalista. No sentido de não ter uma credencial de psicanalista, não sou mais, embora eu tenha tido credencial de psicanalista. Eu já fui membro da SPAGESP, já fiz mesa na SPAGESP, Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo. Eu não sou
doutrinariamente psicanalista, mas eu acho a psicanálise um empreendimento interessantíssimo, muito importante. Só que eu acho que a psicanálise, ela está na interface entre a mente e a cultura. Ela é um tipo de antropologia. Enquanto, por exemplo, o comportamentalismo, que é uma coisa que também me é muito cara, né? Eu li muito bem a obra do Freud e li muito bem a obra do Skinner e do Pavlov. Muito bem, eu li mesmo, de verdade, estudei, experimentei aquilo. Eles não estão falando coisas incompatíveis, eles estão falando de níveis lógicos diferentes, eles estão falando de níveis diferentes das perguntas e das coisas, tá certo? E eu falei, cara, mas se eu pegar. Então, voltando lá no Aristóteles, se eu puser o Aristóteles nisso aqui, eu consigo resolver essa questão, eu consigo entender como que essa confusão acontece. E aí eu fiz um quadro que vai estar aí no vídeo, que é esse quadro aqui. Como eu sou um psicólogo, eu tirei a causa substancial. Por quê? A causa substancial é o ser da coisa. É uma pergunta ontológica, é uma metafísica. O que é essa coisa? Essa coisa é granito, ela tem a propriedade do granito, ou pedra-sabão, ou número, ou proporção. Como ficaria essa causa para uma questão psicológica, por exemplo, da unha? Ou ela não cabe? Porque eu sou um homem com uma mente, que tem uma biologia, uma mente que cria uma interface entre o meu corpo, a minha biologia, e a minha cultura, que é a origem da humanização da minha mente. E um homem com uma mente, ele está lidando numa interface que é extremamente difícil de articular, que é aquilo que é completamente abstrato, por exemplo, uma regra moral, e aquilo que é completamente concreto, por exemplo, um impulso de desejo. Por exemplo, uma regra moral, não matarás. E, puta, eu tenho que matar esse sem vergonha aqui porque ele não vale nada. Esse impulso de matar, eu tenho que lidar com uma regra moral. Eu tenho um corpo falando para mim, mate, e uma cultura, uma regra cultural completamente abstrata, que eu aprendi da minha herança caldaica ou da minha formação cristã, que a gente não pode matar as pessoas. E como é que eu faço? Tudo bem, vamos reduzir o matar, você não pode agredir as pessoas. Como é que eu faço essa articulação? E eu tenho que fazer essa articulação dentro de mim. Então, o meu ser, ele é, por definição, um ser que tem esse tipo de puxão para vários lados. Ok? Uhum. Então, aqui eu não vou. Eu preciso de uma definição do que é o homem, de uma doutrina do que é o homem. Preciso do ente humano. E o ente humano, a minha definição é essa. O ente humano é um ser vivo que tem uma base biológica completamente organizada, de forma auto-organizada e com uma quantidade enorme de automatismos, e uma parte antropológica completamente abstrata e material, com uma quantidade enorme de possibilismos, que muitas vezes se chocam com esses determinismos e regulações do corpo, né? Então, eu estou com sede, aí eu tenho que pegar água e tomar, senão a minha mente vai ficar incomodada pela contínua sede na minha boca, tá certo? Mas eu acho que essa definição do homem ela é uma definição que a psicologia precisa absorver de uma outra ciência. Eu acho que essa definição é a definição da filosofia, da antropologia, principalmente da antropologia filosófica. Não é uma definição da psicologia. A psicologia ela vai falar sobre essas outras três causas: a causa formal, a causa final e a causa eficiente. Por que ela vai falar dessas outras três causas? Porque nós humanos temos padrões compartilhados, nós humanos temos padrões completamente individuais e nós humanos seguimos sequências automáticas e produzimos
efeitos automáticos. Então eu fiz um quadro e chamei esse quadro de razão, motivo e causa. E peguei essas 3 colunas, razão, motivo e causa, e examinei nas várias afirmações psicológicas o que é que emerge quando você separa essas 3 coisas. Eu examinei o quê? O exemplo que eu dei é um ótimo exemplo. Por que a bolinha caiu? Porque eu quero abrir os dedos. Qual é o processo mental que subjaz à explicação formal, à razão formal, a razão ou a causa formal? O processo mental é uma explicação. Uma explicação, ela é uma operação cognitiva que faz o quê? Ela pega aquele evento e encaixa num modelo pré-existente chamado teoria, que diz o seguinte: os elementos de um sistema se relacionam de uma determinada forma, não é? Então, os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inversa do quadrado da distância, é uma abstração, uma teoria, no caso, uma teoria que virou lei, mas continua sendo uma teoria, que o Newton demonstrou que ela é aplicável de tal a tal ponto. O que é essa operação cognitiva de pegar a queda da bolinha e encaixar na teoria da gravidade faz? Ela me permite classificar o evento, colocar o evento numa classe. E o que é uma classe? Uma classe é um modelo formal, por isso uma teoria, que é uma rede de proposições interligadas que propõe que certos aspectos do mundo se relacionam de certas formas. Por exemplo, a lei da gravidade propõe que os movimentos dos corpos em relação uns aos outros obedecem a parâmetros que podem ser descritos com dois números: a massa e a distância. Percebe? Proporção direta de suas massas inversa do quadrado das distâncias. Observa o que a teoria faz. Ela reduz o fenômeno, extrai do fenômeno uma quantidade enorme de detalhes e fala só os detalhes que importam são esses aqui. Então, qual é o efeito que ela produz? Ela classifica os fenômenos. E quando ela classifica os fenômenos, ela permite você colocar mais fenômenos dentro daquelas classes. O que o Newton fez, unificou a queda da maçã com o movimento da Lua em torno da Terra, com o movimento da Terra em torno do Sol, permitiu, com as forças que empurram uma ponte para baixo, tá legal? Com o cálculo da trajetória da bala do canhão. Então o que ele fez? Ele pegou um monte de outros fenômenos e criou uma teoria, uma classe, que abrangeu uma quantidade enorme de fenômenos. Abranger também tem como sinônimo compreender. Então, o modelo formal, a razão, a explicação, ele aumenta a compreensão. Você coloca mais coisas dentro do que você já sabe. Permite a você reconhecer, prever o desconhecido através do conhecido. Se eu estou vendo uma bala de canhão, eu posso propor massa, distância e fazer o cálculo, ok? Estou vendo, e assim por diante, ok? A grande questão é que uma teoria não é verdadeira ou falsa. Ela é só um modelo formal. Ela é útil ou inútil. Ela é útil se ela aumenta a compreensão e ela é inútil se ela reduz a compreensão. Tá certo? Mas os humanos, eles não são apenas, por exemplo, uma das teorias do Freud que eu gosto bastante, porque eu acho que ela é profundamente sofisticada. Ela diz que nós projetamos no mundo condições internas que nos permitem satisfazer nossos desejos. Por exemplo, eu estou conversando com você, eu filtro muita água porque eu sou diabético, minha boca começa a ficar seca, minha saliva começa a ficar grossa, minha boca começa a ficar meio ácida e aquilo começa a me perturbar. Quando aquilo me perturba, vem à minha mente um objeto mental chamado água.
E quando esse objeto mental vem, eu reconheço, isso é sede. Esse objeto, água, é chamado objeto do desejo. A sede é desejo, ela existe só dentro de mim. Aí eu projeto no mundo a água e busco no mundo um objeto no qual eu posso obter água, por exemplo, e tomo água. Isso é uma descrição, uma teoria que mostra muito bem como é que a gente faz coisas. A gente sente impulsos, projeta esses impulsos no mundo, acha algo que parece que está relacionado com aquele impulso e atua em relação a esse algo, ok? Mas os homens, eles não querem só... os homens, eles não agem só a partir de modelos formais. O meu desejo por água pode ser um desejo por Coca-Cola, como já foi uma época, ou um desejo por cerveja, como é de vez em quando, ou mesmo um desejo por suco de laranja, ok? Por quê? Por que que eu quero água, você quer suco de laranja, ela quer Coca-Cola? Por quê? Aí você tem uma outra questão. Veja, aí você vai ter que parar de olhar para a classe e começar a olhar o sujeito individual. E aí eu tenho o que eu chamo de motivo. Motivo é a causa final do Aristóteles. Eu fiz isso para matar a sede. Eu fiz isso para matar o desejo. Não é a mesma coisa. Eu estou com desejo de Coca-Cola, não é só sede. Tem uma outra coisa aí. Tá legal? E aí, o que é o motivo? Então, o Ari abriu os dedos, por quê? Porque o Ari tem uma intenção. Desculpa, a bolinha caiu porque o Ari está tentando explicar um negócio aqui no vídeo. Isso é o quê? Isso é uma justificativa. Isso justifica a ação do agente. Isso pega a ação do agente, encaixa ela numa história, pega o fenômeno, encaixa ele numa história, e essa história, que segue um modelo narrativo, que é uma rede de acontecimentos interligados, que propõe situações em que agentes tentam realizar suas intenções, ou seus desejos, ou seus motivos, não é? E isso faz o contrário do modelo formal. Porque em vez de reduzir, abstrair o fenômeno, pegar só um aspecto dele, ele vai fazer o quê? Ele vai acrescentar coisa no fenômeno, ele vai amplificar e detalhar, concretizar o fenômeno. Você vai falar coisas mais profundas. Mas por que o Ari está tentando explicar isso? Porque ele está conversando com a Flora. Por que o Ari gosta de suco de laranja? Porque ele lembra de quando ele era criança pequena lá em Barbacena, Percebe? Você vai acrescentar detalhes. Por quê? Porque o motivo, ele é, a causa final do Aristóteles, ele é essencial no entendimento do humano. O motivo de todos os animais é sempre o mesmo motivo, continuar vivo. O motivo do humano não. O humano cria iPhone, isso não é necessário para continuar vivo. O humano faz poesia, poesia não tem função de sobrevivência, né? E a poesia é inexplicável do ponto de vista evolutivo. Mas ela é característica do humano. O humano faz poesia desde que ele ganhou a língua. Percebe? E aí você tem uma questão ali muito importante. O que é a poesia? Não é? E aí, o efeito do motivo, né, o efeito da justificativa é particularizar o fenômeno, tá certo? Incluir mais aspectos do fenômeno, então não vai aumentar a compreensão. Porque não vai colocar mais fenômenos dentro da mesma classe. Não. Ela vai colocar mesmo mais aspectos dentro de um fenômeno só. Ela vai aumentar o entendimento. Ela vai aumentar o detalhe, o aprofundamento. Ela vai te oferecer o sentido da ação daquele agente. Ou seja, qual o motivo da ação, para onde ele dirigiu a ação dele. Ok? Fala. A primeira causa que você falou, que é a razão, É um modelo formal. É um modelo É formal. uma explicação. Nas linhas da psicologia, ela estaria mais perto das Skinner. Teorias. Do Skinner. Não. E a do motivo mais perto da psicanálise. Ou não? Não, todas as teorias vão ter uma entidade, um motivo, uma causa. Todas as teorias têm que resolver as 4 causas do Aristóteles. O que acontece é que as explicações se aplicam a padrões diferentes. Por exemplo, o cliente veio aqui e me perguntou qual é o sentido do que ele está fazendo.
Ele quer saber o sentido de roer. Quando você está roendo unha, o que roer unha está dizendo para você? Que tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando direito e que está te deixando, está te gerando o impulso de fazer uma coisa compulsiva, automática e deletéria. Unha faz mal para a saúde, ok? Então, se você não entender o sentido desse sintoma, você pode parar de roer unha, e aí pode mesmo, e arrumar um outro sintoma para o lugar dele. E aí o Freud, por exemplo, falava isso. Então você precisa entender o sentido do sintoma. Mas se você entender só o sentido do sintoma, você não é capaz de mudar ele. Entendeu? Bom, e aí o que acontece? A justificativa, ela não é verdadeira nem falsa também. E nem útil nem inútil. Pelo contrário, a justificativa pode ser, inclusive, tremendamente inútil. Está se usando a justificativa ultimamente, essa conversa toda da woke aí, é usar a justificativa para não mudar. Ah, eu sou assim desde criança. Ah, é meu cérebro que quis fazer isso. E as pessoas estão simplesmente tirando o delas da reta, rejeitando a responsabilidade dos próprios atos, mesmo que automáticos, estúpidos. Foi você quem fez. Você xingou a pessoa. Ah, foi sem querer. Foi sem querer, mas foi você que xingou. Ah, mas foi automático. Ah, porque eu sou pouco amável, porque eu tenho um traço, não sei o que. Isso é conversa fiada. Isso é justificativa. Você não tem o direito de xingar o outro. Tá certo? E, inclusive, se o outro for maior que você e for violento que você, ele enfia a mão na sua cara. E aí o que acontece? A justificativa acaba sendo, pode ser, como a explicação, uma coisa que impede a mudança. Na clínica, isso é um problema sério, porque o cara encontra uma boa justificativa, ele passa o resto da vida falando sobre a justificativa e a vida dele continua a mesma porcaria que sempre foi, e ferindo as pessoas que ele sempre feriu, e assim por diante, não é? Então, o que acontece? A justificativa é uma coisa que faz sentido ou não faz sentido. E aí, fazer sentido tem que fazer sentido para você. Esse é um ponto que o Freud insistiu e ele estava certo, mas ele mesmo não tratava direito isso, porque o Freud era um cara muito vaidoso. Pelo menos é o que eu penso dele quando eu leio as coisas que ele fez e tal. Qual que é a razão pela qual você precisa do sentido? Porque é o sentido que te permite afirmar a sua identidade no mundo. O sentido é o seu compromisso com quem você quer ser. É o seu compromisso com, usando de novo a fala do Freud, com o seu ego ideal, o que eu quero ser. Né? E esse compromisso seu com o que você quer ser, ele te cobra responsabilidade agora. E essa responsabilidade, portanto, eu não examino se isso faz sentido para o mundo intelectual. Não, peraí. Essa explicação faz sentido na minha vida? Ela me ajuda a mudar a minha vida? Um motivo só faz sentido para o agente que tem aquele motivo. Para uma outra pessoa, pode não fazer o menor sentido. Pensa, por exemplo, numa pessoa que usa uma droga para amortecer o próprio sofrimento. Ou fuma maconha, cheira cocaína, ou toma tope a cara de barbitúrico. Do ponto de vista daquela pessoa, aquela pode ser a única coisa que está fazendo sentido para ela naquele momento. Porque a dor é tão grande que ela não consegue pensar em mais nada. Então aquilo para ela pode ser um excelente motivo para usar aquela droga. E mesmo que faça muito mal para ela em vários outros aspectos. E se você não entender isso, você não consegue ajudar aquela pessoa. Ok? Então, a razão e o motivo, que são a causa formal e a causa final, elas são essenciais. A razão me ajuda a compreender as pessoas, ajuda a pessoa a entender ela mesma, compreender que ela também é humana. E o sentido me ajuda a entender aquela pessoa e ajuda ela a entender a ela mesma. Mas e quando ela quer mudar? Aí eu tenho que pegar a causa eficiente. O Ari abriu os dedos. O Ari abrir os dedos não é nem uma explicação, nem uma justificativa, é uma descrição. Uma descrição, veja,
A explicação, ela reduz, abstrai o fenômeno e acrescenta e projeta ele numa rede mais abstrata que é chamada teoria. A justificativa, ela amplifica, detalha o fenômeno e encaixa ele numa rede mais detalhada e concreta que a gente chama de história. A descrição, ela encaixa o fenômeno numa série. Depois de A vem B, depois de B vem C, depois de C vem D. Então, se o Ari abrir os dedos e a bolinha cair, se o Ari não abrir os dedos e a bolinha não cair, se a bolinha não cair sem o Ari abrir os dedos, e aí você consegue testar como é que eu impeço a bolinha de cair. É só o Ari não abrir os dedos. Aí você consegue criar mudança, pode falar. É o caso, então, da luva na ponta do É dedo. o caso da luva na ponta do dedo, ou certo? Da pimenta debaixo da unha. E aí o que acontece? Esse fenômeno, esse modelo descritivo, o que é uma descrição? É uma sequência de eventos interligados que expõem uma relação entre eventos no tempo. Ela vai ser verdadeira ou falsa. Não existe descrição, não faz sentido ou deixa de fazer sentido. Ela não é útil ou inútil, ela é verdadeira ou falsa. E aí o que acontece? Ela conecta os fenômenos e busca a consistência entre o fenômeno e o mundo. Então o que acontece com a descrição? Ela é a conexão entre as teorias, as explicações e as histórias, as justificativas. A conexão entre as teorias e as histórias. Por exemplo, uma teoria bastante interessante, que os americanos, tem muito esse debate na internet, os americanos são aparentemente muito ignorantes em história, né? Então eles falam, porque a escravidão começou em 1816, nos Estados Unidos. Mas a escravidão começou nos Estados Unidos como uma lei baixada pelo Congresso, não sei, procura esse detalhe aí, porque um negro tinha vários escravos negros e um branco vizinho dele falou para o escravo, não, você só pode servir por 7 anos, porque o cara acho que era menonita, cristão que segue Adventista do sétimo dia, você só pode servir por 7 anos, depois de 7 anos você é um homem livre. O cara fugiu, o negro pegou e foi lá e processou o vizinho porque ele ficou sem um escravo. E o debate, e aí num certo momento, aparece, isso que eu estou falando é uma aula dada por um professor negro, tá legal? Na verdade, a escravidão começou desde que o homem é homem. A história da escravidão é a história da humanidade, humanos escravizando outros humanos. E aí você trata a escravidão como se ela fosse um fenômeno que aconteceu com os negros nos Estados Unidos ou com os negros no Brasil. Não, no Brasil os índios também foram escravizados. Muitos brancos foram escravizados no Brasil. Alguns índios foram escravizados por outros índios, alguns índios foram escravizados por brancos, alguns brancos foram escravizados por índios, alguns negros foram escravizados por índios, alguns índios foram escravizados por negros, alguns negros foram escravizados por negros. Isso não tem nada a ver com cor. E aí começa a discussão sobre se a escravidão fosse um fenômeno só do negro. Não, a escravidão é um fenômeno humano. Os romanos, por exemplo, criaram um império de 3.000 anos baseado na força do trabalho escravo. Eles conquistavam o povo, escravidavam. Os eslavos, a palavra eslavo descende de escravos. Por quê? Eram povos que os romanos conquistaram e transformaram em escravos. Percebe? O que acontece? Você tem uma história que é muito legal, então os negros foram prejudicados porque eles foram escravizados. Você tem uma teoria, então existe o tal racismo estrutural, que é uma estupidez, tá legal? Uma coisa ridícula. É lógico que existe racismo, é lógico que existe ofensa, discriminação, claro. Mas racismo estrutural, uma instituição, alô amigo, é a mesma coisa que falar que a pena de morte é um direito do Estado. Tá bom, a pena de morte é um direito do Estado e o cara morre automaticamente? Alguém bota o cara na cadeira e aperta o botão, ou dá uma injeção nele, ou bota ele numa jaula e deixa ele morrer de fome. Alguém faz isso, não existe. Estado é uma abstração. Quem mata é o carrasco, certo? Bom, qual que é o meu objetivo com isso? O meu objetivo com isso sempre foi entender a psicologia. Então, na verdade, isso é uma aplicação
do Aristóteles. Eu não estou melhorando Aristóteles, eu estou apenas entendendo, da forma como eu entendi. Talvez eu tenha entendido errado, também não posso reivindicar isso. Mas eu defendo a minha intelecção do Aristóteles. Eu estou tentando aplicar o Aristóteles no discurso da psicologia, justamente para entender como é que a psicologia fala sobre as coisas. Às vezes a psicologia fala sobre razões, explicações, ela forma modelos teóricos e formais. Às vezes ela fala sobre histórias e justificativas, ela usa modelos narrativos. Mas ela precisa sempre de modelos descritivos para testar as suas teorias e as suas histórias, para testar as suas explicações e as suas justificativas.